Olá, pessoal! Sejam bem-vindos ao podcast O Nosso Diabetes. A gente está aqui no YouTube também, então eu já vou pedir para vocês se inscreverem aqui nesse canal. Já aproveita também para curtir esse vídeo, porque vai ser um conteúdo muito legal. Eu estou aqui junto com a doutora Solange Travassos e com a endocrinologista Fernanda Castro. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre um tema interessante, né, doutora Fernanda? Sobre rebeldia. A gente tem muitas pessoas com diabetes rebeldes, seja na infância, na adolescência e até mesmo na vida adulta. Então, hoje o tema é sobre rebeldia no tratamento do diabetes. O que vocês têm a dizer sobre isso? Muita coisa para contar, né? Sobre isso. E é sempre difícil quando você pega um adolescente que veio com uma história muito negativa do diabetes. Geralmente a rebeldia vem daí, né? A pessoa, quando tem o diagnóstico, ela muitas vezes é passado para ela de uma forma muito negativa, de uma forma muito fatalista, de uma forma que, se o diabetes aconteceu, acabou, né? Que ela vai estar, assim, só aguardando, né? É questão de tempo para ela ter um problema de retina, de rim, de vista. Então, isso é uma das situações que a gente vê acontecer às vezes. Às vezes é outra coisa, às vezes é um adolescente que nem tem, né, esse contato com complicação, que não está nem pensando nisso, mas que vê ali uma imposição de mudar a vida dele de uma hora para outra e não consegue entender bem como é que isso está acontecendo, né? Fernanda, você também deve ter essa experiência, né? As pessoas ficam muito perdidas, muito sem informação, e isso acaba levando a um quadro, muitas vezes, de rebeldia, né? A gente tem aquelas fases do diagnóstico, né, que passam pela aceitação, pela negação, por vários sentimentos juntos ali ao mesmo tempo, mas o que determina que cada uma pessoa vai ter um comportamento, muitas vezes, totalmente diferente, né, é a história que ela viveu ali, né? Naquele início, são as referências que ela tem, é como a família lida, né? Por isso que a gente tem pessoas... Vamos lá, fala aí pra gente. Não, é que eu ia falar que a adolescência em si já é uma fase de rebeldia, né? Assim, já é normal a gente se revoltar, a gente querer ser o centro das atenções, né? Assim, às vezes ter um pensamento naturalmente egoísta, no sentido de pensar assim, não, eu quero viver a minha vida, eu tenho esse direito, né? Eu quero aproveitar ao máximo e eu não quero que essa diabetes me atrapalhe. Então, assim... mas tem um outro lado também, que o adolescente, muitas vezes, ele não quer ser o centro das atenções, né? Ele quer estar ali no grupo dele, ele quer ser mais um, ele quer ser igual a todo mundo, e de repente ele vira o centro das atenções. A família inteira fica no pé dele, né? Querem saber o que ele comeu, o que ele não comeu, se ele fez teste, se ele não fez teste. E aí tem o oposto, por isso que eu falo que é muito individual. Com certeza. Depende da pessoa, né? Mas, assim... nem todo mundo passa por essa fase da rebeldia. Sim. O conhecimento ajuda muito. Você teve, Bia, algum período também que você ficou mais rebelde? Bom, eu tive um cheirinho de rebeldia, né? Não foi bem rebeldia, assim, porque eu não era irresponsável e, assim, eu sabia que eu tinha que fazer alguma coisa, mas eu não me importava tanto assim. Não sei nem se eu posso falar que foi rebeldia, né? Porque foi tão leve, assim, né? Que eu acho que não, assim. Eu tive um período que eu não tava muito afim, mas eu acho que também foi, assim, adolescência, né? Adolescência no geral mesmo, não por conta do diabetes em si, porque não me afetava o diabetes. A adolescência é que me fez, assim, tipo, ser descolada é não se importar, é não ligar pras coisas. Era basicamente isso. Não porque, eu odeio ter diabetes. Não era bem isso a questão. Mas, assim, tem vários tipos de rebeldia, né? Tem a rebeldia em que a pessoa ela realmente quer ser o centro das atenções, né? Como a doutora Fernanda falou. E tem também aquela em que a pessoa não quer que a atenção venha pra ela. Que é principalmente quando a pessoa tem o diabetes ali e fica todo mundo em cima querendo, né? Enfim... saber como é que tá e a pessoa me deixa em paz, pelo amor de Deus. A doutora Fernanda tem um podcast muito legal que é chamado Rebeldes com Causa. E aí eu queria que você contasse um pouquinho pra gente sobre ele. A gente criou o Rebeldes com Causa justamente para poder mostrar pro povo, assim, pros pacientes, né,
que o diabetes não é perfumado, não é mil maravilhas, não é um mar de rosas, igual alguns falavam que a gente colocava, assim, o diabetes como uma coisa ótima, que dá para a pessoa viver igualzinho os outros e que não precisa preocupar com nada e tal. E a gente sabe que, assim, não é perfeitamente assim, né? A gente precisa preocupar pelo menos com a insulina, né? Mesmo que possa fazer de tudo, que não tenha que ter nenhuma restrição, se souber lidar bem com a insulina, né? Com a contagem de carboidrato, souber se educar sobre o diabetes, né? Ter os conhecimentos de como age a sua insulina, como que é absorvido cada alimento, quanto tempo que ele vai demorar e tal. Se souber, né, se tiver esse conhecimento, essa educação em diabetes, a pessoa pode ter uma vida normal, apesar de ter que aplicar insulina. Agora, muita gente fala assim, não é uma vida normal, não é assim que eu quero viver e tal, e se revolta. Então, assim, a gente criou para poder discutir sobre isso mesmo, as várias individualidades, como que cada pessoa aceita cada situação e como que vive, como que é a vida real mesmo, né, de quem tem diabetes. E assim, acho que a Bia foi a única... É muito heterogêneo, né? Sim. A gente tem de tudo. Isso, muitas vezes, a pessoa se tornar o centro da atenção, ela se rebela contra isso, né? Sim. Mas ninguém gosta de ser diabético, Fernanda. Não acredito. As pessoas aprendem a viver com isso e a gente precisa tentar tirar o melhor da doença, porque senão a gente não consegue aguentar uma espada na tua cabeça a vida inteira, que você pode ter alguma complicação, entende? Então, isso é uma forma da gente lidar, é fazer esse reforço positivo, porque assim, o diabetes pode ser até uma oportunidade de melhorar a saúde da família inteira. Então, a gente tenta focar no positivo. É óbvio que é chato. O que eu acho é que a gente tem que ouvir as pessoas, né? A gente tem que ter uma empatia. E eu, quando pego algum paciente muito rebelde, eu fico analisando o paciente, tentando descobrir o que aquela pessoa está podendo, o que ela está precisando ouvir de mim, né? Como é que eu vou poder ajudar essa pessoa? E vou te falar, tá muito mais fácil hoje do que era na época que eu fiquei diabética. Você quase não tinha informação sobre diabetes. Você tinha que correr atrás dessa informação. Nas consultas médicas era muito difícil você ter tempo para passar tudo o que é necessário, né? Então, hoje em dia, você consegue ter contato com outras pessoas com diabetes de uma forma muito fácil. Não, hoje em dia com WhatsApp, Instagram, Facebook, YouTube, né? A gente tem acesso a muita informação, consegue transmitir muita informação para os pacientes. Sim. Com os nossos podcasts, né, Fernanda? Claro, com certeza. A informação tá, então isso... Agora, uma outra coisa que eu acho importantíssimo de falar é que por trás de uma rebeldia, né, muitas vezes você tem uma condição psiquiátrica não diagnosticada também, né? Então, a gente pode ter um paciente que está com depressão. A gente não pode rotular todo paciente que não está conseguindo aderir ao tratamento como rebeldia, né? Então, pode ter uma depressão, pode ter um transtorno de humor, né? Um transtorno que se chama bipolar. É aquela que a pessoa, ora, está numa fase de mais depressão, ora está numa fase mais exaltada, né? Mais ansiosa. A gente pode ter outros transtornos psiquiátricos que não combinam com diabetes, né? E assim, então, é muito frequente, né, ter algum transtorno psiquiátrico, nem que seja uma ansiedade, uma depressão relacionada, às vezes uma doença da família, né, de alguém da família durante um período, ou até mesmo um transtorno bipolar. Então, assim, é muito frequente isso na população em geral, inclusive em quem tem diabetes. Então, assim, muitas vezes a gente tem que tratar junto. Então, eu tenho muitos pacientes que têm que tomar um antidepressivo, um ansiolítico, e aí sim consegue aceitar se cuidar ou aceitar uma aplicação a mais de insulina, ou até ter um melhor controle. Eu tenho paciente que só depois que eu entrei com um remédio para ansiedade é que conseguiu um melhor controle, porque antes não controlava de jeito nenhum, porque a pessoa estava estressada o tempo inteiro. Isso é muito comum, tanto no diabetes tipo 1 quanto no tipo 2, né? Você tem uma ideia, no meu consultório eu não tenho nefrologista, cardiologista, né, neuro. O que eu tenho lá é uma excelente psiquiatra e uma excelente psicóloga. Porque a gente quer justamente poder dar esse suporte para as pessoas não complicarem.
E tenho muitos pacientes com diagnósticos psiquiátricos, com uma coisa que a gente tem feito que está ajudando bastante, é uma terapia focal nos adolescentes por pouco tempo, com a psicóloga, para ajuste mesmo de aceitação, de conduta perante a doença. Isso é uma coisa que tem ajudado bastante. O que eu fico... Tem duas coisas aí desculpa. Não, claro. É que eu queria falar para não perder esse momento, que tem duas coisas que é importante também, né? Uma que, às vezes, a pessoa pode simplesmente estar com burnout. É simplesmente, eu tô esgotado de pensar nisso. E, assim, às vezes pode nem ser uma depressão ou ser, uma ansiedade, alguma outra coisa. Pode só ser um burnout. E o que eu tenho notado é que, por conta da tecnologia, né, muitas pessoas têm criado o Instagram para se ajudar. Têm criado perfis no Instagram para lidar com o próprio diabetes. O que eu recebo de mensagem de gente falando que fez o Instagram para poder ajudar a se aceitar, né, e a lidar melhor com isso, assim, né, a se ajudar de qualquer forma. É muito frequente, muito frequente. E assim, burnout é uma coisa bem séria, né? Ele pode ter consequências bem graves, a gente tem que ter atenção. E tem que ter atenção também no burnout do cuidador, né? Isso, vocês não precisam ficar com a glicemia normal o tempo todo para não ter complicação, pelo amor de Deus, né? Essa exigência, assim, eu fico doida. Eu vejo o pessoal postando, assim, glicemias lindas, maravilhosas, perfeitas o tempo todo. Isso não é necessário né? Não é? Para algumas pessoas. É muito difícil. Fernanda, eu tô formada há bastante tempo já. Então eu tenho pacientes com 20, 30, 40, 50 anos de diabetes sem complicações. A gente não também. conseguia. Não que eu tenha acompanhado tudo, né? Mas sim. Já peguei paciente bem e continuou bem. Eu tenho pacientes que eu acompanho há mais de 20 anos. E não é necessário, eu falo isso com muita segurança, não é necessário esse controle tão rigoroso para você conseguir evitar uma complicação significativa. Você pode até ter lá um microaneurisma na retina, pode ter até uma bobagem, mas nada que vá mudar a sua vida, né? Então, tem algumas pessoas que ficam muito bem fazendo low carb, enfim, que a glicemia diminui muito a variabilidade, mas tem outras que, para seguir um planejamento desse, sofrem demais e até desenvolvem um outro transtorno. E às vezes isso não dura também, faz isso durante um período, depois larga tudo, porque não consegue se adequar a isso. Então, a gente tem várias realidades, todas têm que ser respeitadas, são pessoas diferentes, não é uma doença, é a pessoa que tem a doença, né? Então, a gente precisa ter essa visão. Agora, a tecnologia está ajudando um jeito que, por exemplo, contar a proteína, contar a gordura, contar o carboidrato, ficar olhando isso o tempo inteiro, é uma sobrecarga muito grande, né? Os aplicativos ajudam bastante, né? Então, e a automação, daqui a pouco a gente vai ter bomba que vai fazer isso tudo. Aí eu vou achar ótimo você poder contar a gordura, a proteína, se tiver alguém para fazer isso, porque o que vai acontecer é que as bombas elas vão ajustar um pouco o basal para cobrir isso, a proteína e a gordura, e se chegar num limite que você não pode mais aumentar a basal, vai dar um bolos. E você vai estar lá lendo o seu livro, vai estar na piscina, vai estar na praia, vai estar fazendo o teu esporte e não vai tomar conhecimento disso. Agora, você ficar olhando seta, consenso de seta, dá mais essa informação para o paciente lidar. A seta, Fernando, não sei se você tem essa experiência, mas eu e a Bia que a gente usa, a seta some de um segundo para o outro. Como é que você vai definir uma conduta em cima do... O sujeito tem alvorecer. Ele já programou lá o ajuste dele para alvorecer. Ele não acordou e nem comeu, mas ele está com uma bomba lá mandando insulina. Aí ele vê as setas do alvorecer, mas a insulina que está programada vai resolver aquilo. Ele vê as setas, aumenta a insulina em não sei quantos %, e aí na certa. Sabe? Então, assim... Tem que ter conhecimento também de como a bomba vai agir, né? Não, e assim, para você jogar muito mais informação para o paciente com diabetes, você tem que ter essa consciência que aquilo vai sobrecarregá-lo mais, na grande maioria das vezes.
E somar todas essas sobrecargas para ver se isso vai realmente fazer alguma diferença. Sabe? Pode ser que para uns faça e para outros não faça. Só gere mais ansiedade. A seta está dizendo que a tua glicose está instável naquele momento. Se tem algum motivo, se você acha que ela está com a seta para cima porque você sabe que errou, deu menos insulina, ok, vamos aumentar a insulina. Mas às vezes é uma instabilidade do sensor. Às vezes é um pico que você já deu insulina, aquilo vai cair sozinho. Ah, não, você só pode usar isso depois de 2 horas que você deu insulina. Gente, pelo amor de Deus, eu vou ter que cronometrar aqui a hora que eu dei insulina agora para saber se eu posso usar. É muito complicado esse negócio. Mas é bom que pelo menos as tecnologias já ajudam a identificar a insulina ativa, né? Assim, até mesmo quem não usa bomba tem o recurso de usar um aplicativo que você vai adicionar lá a sua glicemia. As pessoas que ficam frenéticas ali querendo controlar a glicemia a qualquer custo, se adicionar a glicemia ali, o aplicativo vai falar, não aplique insulina, você já aplicou, né? Tipo, então, porque assim, tem a pelo insulina menos ativa. ainda tem, porque tem então, mas quando ativa. você faz a recomendação, você tem que falar, então você só use isso se você tiver a informação da insulina ativa, né? Não é assim que funciona. Mas a gente vai ter isso tudo vai ser levado em consideração quando você tiver mais automação, né? Porque uma coisa que eu acho que vale a pena a gente lembrar aos pacientes é que se eles se cuidarem da melhor forma que a gente tem como hoje em dia, quando chegarem as novas tecnologias, as bombas mais inteligentes, até uma possível cura para o diabetes, né? Assim, a gente tem que ter essa esperança. Mas eles têm que estar bem. Se eles não estiverem bem, se eles não estiverem se cuidando, eles não vão ter como utilizar essa tecnologia nova. Então, assim, acho que uma forma de motivação, né, pode ser essa. Então, acho que a gente tem que estimular eles. Eu tenho tido, nos últimos anos, muito menos pacientes, assim, aqueles rebeldes mesmo, para valer, que não querem tomar insulina. A gente tem isso, eu vejo isso hoje em dia em 2 cenários, assim, né? Pelo menos os pacientes que eu trato com todas essas estratégias de suporte, né? De grupos de pacientes, de psicólogo, de psiquiatra. São 2 situações. É a diabulimia, que isso é um problema, né? E as questões psiquiátricas não tratadas e não diagnosticadas. Porque muita rebeldia você resolve com papo, né? Com informação, com suporte, com acesso ao tratamento. Porque às vezes a pessoa está rebelde porque ela também está sendo obrigada por falta de acesso a usar regular, NPH, não ter tira. Aí quando você vai ofertando isso, melhora, né? Sim. Mas a diabulimia, eu acho que a gente tem que gravar um podcast só sobre esse tema, né? É a pessoa alterar a dose de insulina com o propósito de perder peso. A gente até gravou um podcast do Rebeldes com Causa sobre diabulimia. Então, depois, se vocês quiserem escutar lá do Rebeldes com Causa. Vamos escutar. É uma questão muito, muito séria, muito perigosa e que todas as pacientes que eu já vi na vida que tinham complicações muito graves cedo no decorrer da doença, todas eram por conta de diabulimia. Então, assim, a diabulimia, então a pessoa para de tomar insulina, reduz muito a insulina com o objetivo de perder peso. Muitas vezes, quando ela percebe que está muito pouco insulina, que vai entrar em cetose, ela volta a tomar só para evitar aquilo, porque elas passam a ter um certo conhecimento disso. E você pode desenvolver complicações que, se você estiver bem controlado, você não vai ter nunca. Se você tiver mal controlado, você vai levar aí, sei lá, 5, 10 anos para desenvolver. Com diabulimia, você pode desenvolver com 2, com 3, com pouquíssimo tempo. Então, isso escutem o podcast do Rebelde com Causa e a gente vai fazer um aqui sobre esse assunto também que é muito importante. Agora, uma outra coisa que eu acho assim, fundamental, como a família lida com esse rebeldezinho aí que não tá fazendo as coisas direito no diabetes, né? Por favor, se você tá lidando da mesma forma há muito tempo, tá dando errado, não insiste, muda. Porque aquela mãe, aquela situação, né, que a pessoa fica ali o tempo todo em cima da pessoa reclamando, você vai ficar cego, você vai ter um problema. Dá errado, a pessoa não aguenta essa pressão, porque ela sabe que ela não tá dando conta e alguém lembrando ela o tempo todo de coisas ruins, o cérebro dela bloqueia isso de alguma forma, tá? É uma sensação de medo
mesmo que inconsciente, que você não consegue pensar no diabetes. E você tem que pensar no diabetes o tempo todo, né? Se não o tempo todo, toda vez que você vai comer, toda vez que você vai ingerir algum alimento, né? Todo dia você tem que pensar em diabetes. Mas é muito sério, né? O problema é assim, que cada família reage de uma forma, né? Então, assim, realmente, se tá reagindo da mesma forma e não tá dando certo, muda, tenta outra alternativa. Mas, ao mesmo tempo, também não pode falar assim, ó, você tá por sua conta e risco e deixar muito tempo. Porque senão vai ter uma cetoacidose mas assim, você vai sabe, esperar ir pro hospital para mudar de novo, né? Então, não, quando eu falo assim, mude, não é largue de mão, né? Eu falo para as mães, às vezes, quando elas ficam muito ansiosas com essa questão de um filho, o que eu falo assim, não desiste do teu filho que vai dar certo. Sabe? É uma questão de o tempo passa. Eu brinco que a adolescência é uma doença autolimitada. Ela vai passar. Então, eu já vi muitas vezes pacientes que eram ótimos na infância, chegou na adolescência, bagunçar. Mas se tem uma base boa, se tem uma família boa, se uma família com muito amor, com conhecimento de diabetes, se não tiver um entrave psiquiátrico, isso a gente consegue contornar, sabe? E a tecnologia veio para ajudar muito, né, o adolescente. Sim. Ajudar muito todo mundo. Existem também alguns, não é bem gatilho a palavra, mas existem algumas ações que a gente faz e nem percebe o quanto que afeta positivamente aquela pessoa. Então, às vezes, o adolescente, né, só quer mesmo que a mãe ou o pai confie nele. É, isso aí. Que pare e fala assim, eu confio em você, pode deixar você que enfim, né, pode fazer sozinho que eu tô aqui de longe olhando. Não é ficar em cima, mas também não é largar de mão, ter esse meio termo aí. Mas você sabe o que acontece às vezes? Às vezes chega uma mãe, fala comigo, olha, o fulano tá indo na consulta sozinho, mas ele tá péssimo, ele não tá fazendo nada, por favor, não fala que eu te liguei, mas tá tudo errado. Aí chega lá um adolescente do alto da sua hemoglobina glicada de 7,2, com 70% no alvo. É porque, às vezes, a pessoa precisa ter clareza de quais são os objetivos do tratamento do diabetes. Não é ter a glicemia o tempo todo normal, né? Se é uma pessoa que tinha 6 na infância... Não é medir o dia inteiro, não né? Não é. Se tinha 6 e pouco na infância, chegou na adolescência, tá até 7,5, ok. Né? Não precisa se sentir culpada ou ficar muito preocupada com o futuro do seu filho, do seu parente, porque a chance de acontecer uma complicação grave é muito pequena. Uma coisa da rebeldia que me preocupa é álcool, drogas, né? Se isso começar a ir por outro caminho que possa aí sim ser muito prejudicial ao diabetes, né? Conheço umas histórias bem ruins, felizmente não de pacientes que eu acompanho, mas de erro de dose de insulina por conta de álcool e resultando em hipoglicemias muito graves. O álcool, né, inibe a produção de glicose pelo fígado por algumas horas depois que você bebe. Se bebeu à noite, você pode ficar até parte do dia seguinte, dependendo da quantidade de álcool. Então, você vai precisar menos insulina. Então, se você bebeu, chegou à noite, a glicose está alta, for dar insulina na quantidade normal, você vai ter uma hipo na madrugada. Manipular hipo com o efeito do álcool, complicadíssimo. Você pode errar a dose, você pode trocar as insulinas. Então, assim, a gente precisa educar muito o jovem com diabetes. Não é que não possa beber nunca, não é nada disso. Mas tomar porre é um negócio complicado, né? Pode beber com moderação. Pessoa, né? Até para quem não tem diabetes, mas você, é complicado. Imagina para quem tem. É porque você tem que manipular a insulina. Né? Insulina é aquela situação, né? É muito complicado, porque é uma dose, é um intervalo terapêutico da insulina, ele é muito estrito, né? Se aumentou 1, 2 unidades, já pode ser suficiente para dar uma hipoglicemia. Então, você requer, né? Se requer muita atenção no momento que você vai administrar a insulina. Então, se você não estiver bem, é complicado. Agora, sim, olha, eu conheço vários pacientes rebeldes que são meus pacientes há muito tempo, várias pessoas, né, que tiveram esse comportamento rebelde e que hoje têm hemoglobinas glicadas de 6, 6,5, mas que chegaram a desenvolver complicações, né?
Então, aí, quando veio uma retinopatia grave, aí passou a levar a sério a doença, né? O adolescente tem isso, assim, nunca vai acontecer comigo, né? Já fiz tanta bobagem, não aconteceu até agora, por que vai acontecer daqui pra frente? Olha, gente, acontece, né? Acontece. Mas não esperem acontecer para poder melhorar. Sim, viu, gente, é uma bobagem. Tomar isso. consciência antes e melhorar antes. É muito de dar sofrido, problema. é muito sofrido. Porque assim, se você já acha chato ser diabético, tem que ter todos esses cuidados. Imagina se somar tudo isso que você já faz uma complicação. Porque essa rotina que hoje é exigida de você, ela não some quando vem uma complicação, ela piora, né? Agrega mais coisa ainda. Então, um recado que eu posso ainda dar, agrega dor, né? muita dor. E assim, também. não é só para você, é para a família inteira, né? Então, pense, né, nos seus pais, nos seus filhos, seus irmãos, quando você está decidindo não levar o diabetes a sério, né? E busque ajuda. Busque ajuda de profissionais de saúde mental, busque ajuda do seu médico, ajuda de pessoas que você nem conhece, mas que lidam com diabetes. De repente, uma coisa que ela faz no dia a dia dela pode te inspirar, pode te dar uma ideia de como você pode melhorar a tua rotina de modo que você não sinta tanto sofrimento lidando com a doença, né? Uma coisa que eu acho importante a gente sempre abordar assim, com os adolescentes ou com as pessoas, né, que eu abordo com os meus pacientes, no caso, é perguntar assim, o que está te incomodando mais? Como que eu posso te ajudar? Né? Então, o que está me incomodando mais é medir a glicemia. Então, como que a gente pode melhorar isso? Se a gente conseguir medir menos, mas você aplicar uma contagem de carboidrato, pelo menos, né? Ou então você colocar um Libre, ou você tentar medir só horários alternados, assim, um dia mede num horário, no outro dia mede no outro, mas pelo menos pra gente saber como que tá ficando ao longo do dia. E muitas vezes a gente tem que recorrer à dose fixa, por exemplo, se a pessoa come sempre a mesma coisa, a glicemia tá dando sempre a mesma coisa, pelo menos pra dar uma folga pra ela. Então a gente regride um pouquinho no tratamento, mas pro paciente abraçar de novo, né? Eu acho que a gente tem que negociar. Eu sei, a primeira coisa que eu pergunto é como é que eu posso te ajudar, o que é mais difícil pra você, o que é mais fácil, você melhora o que é mais fácil primeiro, mas eu acho que tem coisas que não dá para negociar. Por exemplo, glicemia todo dia e tem que fazer toda vez que for comer, tem que sabe? Mas a gente pode tentar. Eu sou muito resistente à dose fixa, assim. Muito resistente à dose fixa. Não, assim, eu também. Eu mas entendo. A gente vai tendo jeito, a gente tenta. Que ou a gente zero, ou dose fixa. A gente faz de tudo, né, Fernanda? A gente faz de tudo. Mas eu acho que assim. Pra tentar amarrar ele de novo, né? O tratamento. Enlaça de volta. E assim, o sensor ajuda muito, né? Pra pessoa entender o que tá acontecendo. Agora, a gente já fez muito também de botar o paciente que não tá aceitando o tratamento em contato com outras pessoas. Não é fácil ele aceitar isso. Não é fácil. Mas agora, com a internet, tá mais fácil, porque ele consegue, por exemplo, entrar lá no Biabética, assistir a Bia e a Bia não sabe que ele está ali, né? Então, assim, isso facilitou muito, porque é diferente falar assim, olha, vamos marcar lá no consultório, eu vou chamar o paciente para conversar com você. Não, né? Um grupo, né? Um grupo de pessoas. Não vai querer de jeito nenhum, mas de repente está de espectador ali, escondido atrás da porta, né? Assistindo alguma coisa, isso pode ajudar. Agora, a família... A gente faz também uma... Desculpa, Bia, só para concluir. O que a gente faz também, às vezes, é indicar a psicóloga para a família, né? A gente tem alguns sucessos, assim, no consultório, até recentes, da mãe vir para terapia porque a filha não queria de jeito nenhum. E as duas estão muito bem hoje. Muito bem. Bom, então estamos chegando aqui ao fim do nosso episódio. Eu queria que vocês duas dessem uma mensagem final, um recado para quem está passando por isso, seja família ou seja uma pessoa com diabetes. Pode ser a doutora Fernanda. Então, a gente tem que ter bastante paciência e persistência aí, tanto sendo a pessoa que está revoltada, quanto sendo o familiar que está acolhendo ali a pessoa,
porque a gente tem que ir tentando maneiras de acolher, mas sem sufocar, né? Então, assim, a gente tem que ir tentando ficar ali no caminho do meio, que vai dar certo. E buscar ajuda, né? Nós profissionais estamos aí para ajudar, e o pessoal da psiquiatria, da psicologia, ajuda muito mais nesses casos, né, Solange? Então, não desistir, né? Saber que um tempo curto de mau controle, quando eu falo curto numa vida, às vezes é 1 ano de mau controle. Isso não vai determinar o futuro, né? A pessoa tem tempo para melhorar. Não é assim, óbvio que se estiver parando de tomar insulina, vai entrar numa cetoacidose, aí é grave. Mas a maioria não é isso. A maioria fica ali meio mal controlado, faz mais ou menos, né? Então a gente precisa ter calma, buscar ajuda, que a Fernanda já falou. Essa ajuda pode ser de um profissional, pode ser de um amigo, pode ser de uma outra pessoa com diabetes que se identifique da mesma faixa etária, né? E assim, não precisa ter um controle perfeito para não ter complicação. Tirem esse peso das costas de vocês. Muitas pessoas desistem, a gente não falou, isso é importante. Algumas pessoas que são muito perfeccionistas, assim, de temperamento, né? Elas tentam controlar e não conseguem deixar normal o tempo inteiro, porque não fica. Diabetes é uma doença instável, a não ser em raras situações. Talvez com a próxima bomba que vai chegar no Brasil esse ano, a gente vai fazer um outro podcast falando dela. Então, assim, talvez a gente consiga, mas no momento isso não é necessário. Então, às vezes a pessoa é muito perfeccionista, ela tenta, não fica perfeito do jeito que ela acha que deve ser, ela desiste. Isso é comum, né? Então, assim, tenham atenção, peçam ajuda, sejam otimistas, acreditem nos seus médicos, acreditem nas suas nutricionistas, nos profissionais, fechem os ouvidos para bobagem, né? Essa questão de chá, cura diabetes, remédios malucos que ninguém ouviu falar, que não tem um estudo, né? Então, eu acho que é isso. Busquem informações em fontes confiáveis, não desistam e façam coisas que você gosta de fazer, coisas que te façam bem, que isso também ajuda bastante. Um beijo, é isso, Olha, gente. e não se esqueçam, vocês não estão sozinhos. Então, obrigada, gente. Se inscrevam no nosso canal, deem um like, ativem o sininho. Tá? O Nosso Diabetes está no YouTube e está nas principais plataformas de podcast também. Obrigada, Fernanda, pela presença. Fernanda. Foi ótimo, tá? Ter você aqui com a gente. Obrigada a vocês. Tchau, tchau. Beijo, viu? Tchau, tchau.